segurança maior na longevidade dos tratamentos reabilitadores. Eu diminuí 3 consultas para uma única consulta. Eu fazia assim, um na vida, outro na morte, quando não tinha outra solução. E agora eu faço tranquilamente. Eu acho que eu já fiz uns 20 pinos, mais ou menos, 15 a 20 pinos. Eu perdi o medo, porque eu vi que não estava tendo problema. Falei, opa, se não está tendo problema, vamos seguir. Aí eu já fiz, eu posso dizer que mais de 100. Hoje eu faço isso com muita tranquilidade, consigo ter muito mais lucro, rapidez, inclusive concluindo alguns casos na mesma sessão de cimentação de pino e restauração. Fez com que eu conseguisse fazer a parte endodôntica e a parte da blindagem, né, do núcleo, tudo numa sessão. Então facilitou muito minha vida, a vida do paciente e do indicador também. E isso gera uma qualidade de vida, vai ficar mais tempo com sua família, então são coisas que não tem preço. Uma coisa que eu nem pensava que adquirir era isso. O maior ganho foi a segurança de poder trabalhar com pino de fibra de vidro, a ficar mais seguro quanto a indicar e a usar o pino de fibra de vidro na minha rotina. Eu consegui agilizar muito o meu processo clínico, bem como os meus custos. Mudou completamente a minha visão. De cara, assim, a gente fica achando que é meio marketing, mas depois que você começa a fazer, você fala, rapaz, não é que acontece mesmo. Em um mundo onde o tempo é tão precioso quanto a precisão, o professor Rodrigo Fonseca nos guia pelo circuito RDD, Reabilitação de Dentes Destruídos, em uma jornada transformadora que redefine os limites do possível. Por muito tempo, dentistas foram reféns de um processo demorado e dependente de terceiros, obrigados a confiar a criação de próteses dentárias a laboratórios, uma prática que adiciona tempo, custos e incerteza ao tratamento. Hoje, o professor Rodrigo desafia esse status quo, introduzindo um método revolucionário que capacita dentistas a reabilitarem dentes destruídos em uma única sessão, com total segurança. Esqueça a espera, as múltiplas consultas e a ansiedade de complicações. Através deste método, utilizando materiais e instrumentos já presentes em seu consultório, o poder da reabilitação está agora ao seu alcance. Segurança e eficiência se fundem, permitindo que você restaure sorrisos e confiança em um piscar de olhos. Junte-se a nós nesta jornada de aprendizado e emancipação, onde cada dentista tem o poder de transformar o impossível em realidade, um sorriso por vez. Seja bem-vindo ao Circuito RDD. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Rodrigo Fonseca e você está no início do Circuito RDD. Reabilitação de dentes extensamente destruídos. Meu grande objetivo, dentro de todo esse momento que nós passaremos juntos, é te apresentar um método que é verdadeiramente seguro para que você, dentista, independente do seu campo de atuação, do seu nível de experiência, que você possa atuar na reabilitação de dentes destruídos de forma segura, em sessão única, sem o menor risco de fraturas, de solturas das reabilitações que você fizer. Para isso nós teremos uma caminhada bem extensa e eu quero começar essa nossa aula já trazendo para você aqui uma situação que pode acontecer aí no seu dia a dia clínico. Vamos embora, vem comigo. Só quero deixar um aviso aqui o seguinte. Às vezes você vai notar que eu vou olhar aqui para baixo, não é que o professor está maluco, não. É porque os slides estão aqui, ó, bem na minha frente. Então eu preciso olhar para ver em que momento que eu estou trazendo uma série de casos. Eu vou desenhar na tela, nós vamos interagir bastante. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, comenta aí no chat. Eu vou ter o maior prazer em poder te ajudá-la aí durante esse período todo que nós estaremos juntos. Então vamos embora começar então o nosso trabalho. Olha só, uma situação clínica que acaba de chegar aí no seu consultório. Eu quero que você comece a imaginar comigo o seguinte. Imagina que isso seja numa quinta-feira. E já está tarde, já está naquele período, putz, você atendeu o dia inteiro, está cansado, mas chega aquela paciente que é querida e está com uma dor, está com uma fístula, um central, toda aquela bomba ali para você poder resolver nesse instante. E aí, nesse momento, bate aquela incerteza, bate aquele pensamento seu, porque é óbvio, qualquer um de nós ficaria nesse momento, de uma certa forma, aí, desmotivado, chateado, caramba, eu tenho que resolver isso tudo. Eu vou para lá de meia-noite, para lá de 1h da manhã para conseguir resolver. Essa é uma situação que pode realmente acontecer. Mas agora eu quero que você vire essa moeda. Que você se imagine, então, na condição do seu paciente, te agradecendo. Porque 2 horas depois disso, você ter tirado toda a dor, aquele incômodo importante, e você tratou o canal, e melhor ainda,
Melhor ainda, eu quero dizer que depois que você fez isso, você já colocou o pino, você já moldou, você fez a coroa, você pós-polimerizou, você cimentou o definitivo. E quando eu falo cimentar o definitivo, não é algo provisório que você está encarando, isso aqui é um tapa-buraco, não. Você finalizou o caso da sua paciente, do seu paciente. Essa é a situação que a gente vai começar a vivenciar a partir de agora. E é esse o ponto que eu quero começar a discutir aqui com você dentro do nosso circuito. Se tudo isso não fosse sonho, e se tudo isso de verdade fosse então agora real, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero mostrar para você, que pode parecer, no primeiro momento, que você olhe isso e fala, mas isso aqui não vai acontecer comigo, isso é para alguns poucos no mundo. E vejam só, essa é uma situação real. É uma situação de um caso clínico de uma pessoa que começou aqui exatamente como você começou agora e se apropriou de todo esse conteúdo e consegue aplicar agora não só em 2, 3, 4, 5, 10 pacientes por semana. Ou mais, a depender da demanda que exija e do quanto você se esmera por fazer aquilo com afinco, com qualidade. E isso aqui que vocês estão vendo realmente é um caso real, não é um caso do Rodrigo, é um caso de um aluno meu. E por isso eu quero trazer para você aqui a opinião deste aluno para que você perceba o quanto ele já consegue ter esse nível de evolução que você vai conseguir atingir. Eu sou aquele dentista que é o dentista da família. Vem a mamãe, vem a vovó, vem a criança, vem todo mundo, e eu preciso saber fazer um pouco de tudo. Esse casinho que você vai postar as fotos, né? Foi um caso de uma paciente minha, chegou 7 horas da noite na quinta, falou, socorro, quebrou da frente, tá doendo, tá inchado, tá com fístula, me faz alguma coisa. Eu, não, vamos lá. Aí chamei a esposa, vem pra cá, o tio Silvão vai tentar salvar. E ficou da hora, nossa, como ficou legal. A hora que terminou, depois você vê, depois você paga, eu fiquei tão feliz com o resultado. 2 horas de atendimento, cara. 2 horas do canal à entrega final. Nossa, eu fui dormir rindo assim, quando você fala, nossa, que legal. A gente estuda para isso, para salvar dente. Aí você pega um dentinho, só o pó. E aí você pega professor que mostra para você, olha, dá para salvar. Tem jeito e você consegue fazer. Puta, é muito top, é muito legal. E aí a gente vai para cima, vai legal. Olha só que interessante. Esse tipo de relato são coisas realmente muito emocionantes da gente ver, né? Porque não só pelo desempenho do aluno, do dentista, mas pelo que você é capaz, com o devido treinamento, com o devido conhecimento, prática, de trazer uma grande oportunidade aos seus pacientes. Então é um entusiasmo real com aquilo que ele faz. O Sirlan, ele é realmente esse dentista da família, né? Ele faz de tudo um pouco, atende de crianças até pacientes com idade mais avançada e olha só, mesmo fazendo de tudo, sendo super generalista, em 2 horas apenas do canal à entrega final ele conseguiu finalizar um caso dessa natureza aí. E eu quero que você se atente aí na felicidade, né? Na felicidade dele em conseguir obter esse resultado, a gratidão da paciente. Ele nem pensava em valores, né? Depois você paga aí e tal. Então isso aqui é literalmente para mostrar para vocês que é possível, a gente sim vai conseguir trazer essa grande chance para você reabilitar dentes destruídos em sessão única, sem riscos de fratura, sem riscos de soltar. Tudo isso com materiais simples, com coisas que você já tem aí no seu consultório, com instrumentos, todo o aparato que você já tem e, lógico, sem abrir mão da qualidade. Muito pelo contrário, atingindo um nível de excelência, promovendo tratamentos que são, sim, duradouros, com uma estética perfeita, com altíssima qualidade. E isso não acontece só com um aluno especial. Isso tende a acontecer com todos aqueles que se dedicam. Veja só essa opinião aí da doutora Adriana, que bacana, ó. Olá, eu sou Adriana, sou odontopediatra, mas também faço clínica geral. Sempre fiz no consultório pinos metálicos fungidos, pois era essa técnica que eu dominava. Foi isso que eu aprendi na faculdade, mesmo sabendo que não era a melhor para o meu paciente. Como eu não conhecia a técnica dos pinos de fibra de vidro, eu não tinha segurança nem confiança para indicar isso para o paciente, porque eu não tinha segurança para fazer a técnica da forma correta. Não sabia que a gente podia individualizar, muito menos sabia que existiam esses pinos no sistema praticando. Eu levava 2, às vezes até 3 sessões para poder cimentar. Eu aprendi a técnica da forma correta, eu aprendi como esse pino deve ser feito, eu adquiri confiança e segurança para poder indicar e fazer. Para fazer um pino de fibra de vidro, eu levo uma sessão de 2 horas a 2 horas e meia no máximo, que me torna esse tratamento mais rentável, porque eu não tenho gastos com o laboratório. Olha só que interessante, a doutora Adriana é odontopediatra, então ela não está acostumada com essa situação toda de reabilitação, de endo e tudo, como nós acabamos de ver.
Mas mesmo assim, independente disso, sendo uma áurea totalmente diferente daquela que a gente esperava, ela acaba tendo a necessidade de tratar os seus pacientes na cidade que ela mora, uma cidade pequena, né? E aí ela acompanha essa evolução dos pacientes, de criança até os pacientes mais adultos. Então, você reparou que ela comentou que no passado, né, ela fazia, antes de passar por todo esse programa todo aqui, pinos metálicos, então trabalhava com essas questões, levava 2, 3 sessões para finalizar, e hoje ela consegue fazer bem mais rápido, com alta qualidade, aprendeu uma coisa na faculdade que a limitava, mas mudou esse jogo a partir do momento que ela foi exposta a todos os conceitos que você vai trabalhar aqui conosco. Então isso é um momento em que eu quero trazer para vocês uma discussão do seguinte. Você viu até agora o quanto nós estamos focados em falar sobre velocidade, né? Só que velocidade com segurança. A odontologia nunca foi e nunca deverá ser tratada como uma competição de quem é mais rápido, quem termina primeiro. Putz, eu fiz isso aqui, eu terminei o meu provisório, o meu não sei o quê, eu fiz muito mais rápido. Não, é saúde. E se é saúde, precisa de muito critério, precisa acima de tudo de qualidade. Quando a gente tem conhecimento, o conhecimento traz para você segurança. E aí, quando você tem segurança, as suas ações na RDD, nas reabilitações de dentes destruídos, elas são sólidas, elas são precisas, são eficientes. Olha só, eu queria que você prestasse atenção nesses dois carros. São gerações completamente diferentes de carro da Fórmula 1. E é óbvio, é inquestionável que a Fórmula 1 evoluiu sim em velocidade, mas evoluiu sobretudo em segurança. Em segurança porque com ela a velocidade se justifica. Imagina você andar num carro daquele 300, sei lá, quantos, quase 400 km por hora, não sei quanto anda isso, mas sem o menor nível de segurança. Então, complicado. Portanto, eu faço esse mesmo raciocínio para você saber que ser veloz na odontologia precisa obrigatoriamente, tal qual na Fórmula 1, que você tenha um nível de segurança mais elevado. É isso que a gente busca aqui nesse curso. Com um devido treino, com a técnica correta, com um método adequado, você acaba aumentando a sua velocidade e fazendo melhor e fazendo as coisas mais rápidas. Então, quando você finalizar os seus casos em sessão única, eu quero que você imagine agora comigo o seguinte. Imagine agora o seu estado de satisfação. Entendeu? Porque você vai perceber que você conseguiu fazer rápido, mas fazer o melhor no seu trabalho. Imagina que você fez aquilo rápido, o melhor, e que ficou realmente excelente, que ficou durável. Também não adiantaria nada fazer mais rápido, melhor, e que não durasse, né? Porque o seu paciente vai ficar agoniado e incomodado com isso. Imagina que seu paciente, então, não vai precisar voltar. Não vai precisar voltar para um conserto, um remendo, uma recomendação, ou às vezes, putz, eu não consigo, eu preciso te encaminhar para um novo colega. Imagina o tempo de vida que você, dentista, começa a ganhar. Imagina que antes você não tinha tempo para dedicar algumas coisas na sua vida, que agora talvez seja bem possível que você adquira esse tempo. Imagina a alegria do seu cliente, que chegou com um dente destruído, e no mesmo dia ele sai com aquilo todo prontinho, arrumadinho. É essa a sensação que você vai ter ao passar pelo método RDD. Então, para quem é o circuito RDD que nós estamos iniciando agora? Primeiro, você já viu, é para dentistas da família, assim como o Cirlan, que vão acompanhar esse crescimento de pacientes jovens até pacientes mais idosos. Às vezes é o mesmo paciente, né? Evoluiu em idade. Então eles precisam cobrir muito terreno. Você vai ter que atender desde um caso de fratura de um dente anterior, talvez de uma criança, né? Bicicleta, essas coisas muito comuns, esses acidentes, até aqueles onde você precisa fazer pino em um vovô, né? Em, sei lá, um paciente que já está com a idade mais avançada. Se você não trata essas categorias de pacientes dentro desse perfil de dentista e você encaminha para um outro profissional certamente mais completo, é óbvio que numa segunda oportunidade ou talvez até num pedido de recomendação, que essa pessoa não tenha mais você como o alvo das suas indicações, preferências profissionais. E aí, obviamente que o seu consultório começa a minguar, começa a não ter tanto volume de pacientes assim como seria desejável. Agora, quando você tem essa segurança em reabilitar, gente, você sabe comigo, isso é em qualquer área, seja médica, seja comercial. Quando você tem segurança naquilo que você faz, você atrai mais pessoas interessadas no seu serviço. E é óbvio que quando você tem mais segurança, você não divide responsabilidades e nem a glória, nem o reconhecimento daquilo que você faz. O circuito também é, além dos dentistas da família, é também para os dentistas, talvez, digamos, mais especializados, como a doutora Adriana.
ou mais experientes que já têm uma longa caminhada, que usaram eventualmente técnicas antigas, técnicas, vamos dizer aqui, ultrapassadas, né? Pinos metálicos, etc. E pode, de fato, ter realizado alguns tratamentos muito bons, sem a menor dúvida, embora eles estão seguramente distantes em termos de qualidade, de longevidade, de conforto, de satisfação para o paciente perante aquilo que é possível de se fazer hoje, aquilo que eu tenho certeza que você vai desenvolver a capacidade de entregar. Então, para você realizar sozinho, independente, até grava essa informação, hein? Independente dos laboratórios, você vai conseguir entender isso comigo diante dessa nossa evolução, principalmente na próxima aula, aula 2, hein? Mas vamos lá, vamos evoluir nosso raciocínio. É também para dentistas com mais de 5 ou mais de 10 anos de profissão, que ainda, eventualmente, não se sentem seguros para fazer reabilitações como essas que vocês estão vendo aí, ó. Então, trincas na dentina, muita dentina terciária, regiões que estão aí subgengivais, cúspides fragilizadas, dúvidas que surgem nesse momento. Pensa aí comigo. Você pega uma situação como essa, vou trabalhar aqui, putz, olha, será que o que eu fizer aqui vai soltar? Será que o que eu fizer aqui vai ficar tão bom quanto se eu mandasse para o laboratório? Será que vai quebrar? Será que isso não é resistente? Será que meu tratamento está realmente atualizado? Não sei esse caso. Será que precisa de pino? Eu vou desgastar, recubro cúspides ou não? Ou seja, quais são essas dúvidas, gente? Essas dúvidas, o cerne delas significa segurança. Qual é o nível de segurança? E tem situações onde você vai começar a aprender a desenvolver essa segurança. Para reabilitar talvez um ou vários elementos, como vocês estão vendo aí, um outro exemplo de um outro grande aluno nosso. E aí, também é pertinente, sem dúvida nenhuma, para os dentistas, eu tenho certeza, eu garanto, como todos vocês que estão aqui me assistindo, que querem muita segurança. Quando você deseja, então, reabilitar um dente extensamente destruído com paz de espírito, com a paz de saber que você pode dormir tranquilo, não vão ocorrer falhas, não vai soltar, não vai fraturar, como esses que normalmente eu recebo aí no direct, né? Para quem mais é o circuito RDD? O circuito RDD é para você que quer fazer parte do método RDD por um ano inteirinho. Você vai ter acesso a todas as aulas, plantões de dúvida, bônus de curso de preparos para indiretas, onlays, facetas, coroas, dente anterior, dente posterior. Quer participar ganhando também os e-books, guias e todo o conteúdo que tem dentro do método RDD, um monte de live que já saiu do ar, que está tudo lá, de forma absolutamente gratuita e levando ainda um bônus físico. O que é isso, Rodrigo? É um cimento resinoso. Mas tudo isso você vai saber como você pode concorrer, etc. Por mérito, não é só eu participei, eu ganhei. Não, você vai saber direitinho. Participe dentro das aulas aí que você vai ter acesso às informações que eu vou trazer para você, tá bom? E, além de tudo, eu quero que você saiba o seguinte, a gente vai liberar para você no final dessa aula um PDF, onde tem todo o conteúdo desse circuito para você poder fazer um acompanhamento melhor, anotar, tirar algumas dúvidas ali, né, e poder crescer nesse entendimento do que a gente tem aqui. E amanhã, às 13h30, eu faço uma live Tira Dúvidas, também vou sortear um cimento resinoso amanhã, então fica atento, participe, você vai receber o link, participe disso aí, beleza? Agora, eu te falei para quem é, e eu preciso te esclarecer também para quem não é esse evento. Para quem eu não aconselho que esteja aqui, e eventualmente você pode aí sair tranquilamente, sem o menor problema. Existem alguns dentistas que eventualmente só querem saber do retorno financeiro. Só querem, se mantém com aquele foco no dinheiro. Se você coloca toda essa parte financeira, monetária, em um primeiro plano, no seu objetivo, acima do seu paciente, eu digo para você que isso não se conecta com os meus valores, com os valores da minha equipe, com os valores da 5W. Eu não estou te dizendo que você tem que ser pobre, não, muito pelo contrário. Mas eu quero que você entenda que, literalmente, isso não está de acordo com os nossos objetivos principais aqui. Isso de você fazer a RDD, fazer a inserção única, ter mais segurança, é óbvio que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, sim, vai lotar sua agenda, vai trazer mais e mais recomendações de pacientes, eu não tenho a menor dúvida, mas isso é consequência. Isso não é a causa. E a gente está aqui buscando a causa. A causa é o quê? É aumentar a sua segurança. É trazer um impacto positivo na vida e na saúde do seu paciente. É reduzir o seu tempo de trabalho. É melhorar tanto para o seu paciente, quanto para você, quanto para a família do seu paciente, para a sua família, as condições genéricas de saúde plena que a gente envolve. É mais tempo e isso significa, sem dúvida nenhuma, mais qualidade de vida. É aniquilar a possibilidade de erros. Ou seja, executar um trabalho realmente a nível de excelência. Mas, eventualmente, pode ter algumas pessoas aqui que não me conheçam
E para você que não me conhece, eu preciso esclarecer quem é o Rodrigo. Quem é esse maluco que fez anúncio, que me convidou, que aparece para mim direto e fez eu estar aqui presente e agora está falando que eventualmente eu não preciso estar aqui? Lógico, se você não se conecta, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui agora estão se conectando aqui comigo, com esses valores, com esse interesse de crescer e de trazer mais ainda para o seu paciente, né? Bom, eu sou Rodrigo Fonseca, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu tenho vários filhos, não, né? Se vocês enquadrar como meu filho aí, mas eu tenho 2 pequenos, o Matheus e a Laurinha, sou o marido da Carol e sou dentista assim como você também. Lido com os dentes destruídos há um bom tempo. Eu também fiz esse voto de prezar pela saúde das pessoas com as quais a gente entra em contato. A saúde mental de todos os nossos pacientes, alunos, e a saúde física. Então eu quero que você entenda que se eventualmente você, nos caminhos da vida, você acabou se desconectando, conecte-se novamente com isso, vale a pena. E se você não se decidir por isso, talvez realmente não seja aqui o lugar de você estar. O Rodrigo se formou em odontologia. Eu fiz também, dentro de todo esse período todo, a minha formação como professor. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especializações. E eu vivi durante muito tempo coordenando laboratórios, desenvolvendo alunos, trabalhando em mestrado, doutorado, orientando cientificamente. Só que essa divulgação de conteúdo que você faz dentro da academia, muitas vezes ela fica de uma forma inacessível para chegar até você aí no seu dia a dia clínico, né? Eu produzi milhares de artigos, então, livros, etc., e-books. Porém, isso sempre me deixou frustrado, porque pouca gente tem acesso. Talvez você tenha até dificuldade, eventualmente, numa leitura, num artigo, uma língua estrangeira, alguma coisa assim, né? Então, não tem muito tempo para ler, interpretar, reunir essas informações, coletar dados de um artigo, de outro. Tudo isso pelo simples fato que você está aí no campo de batalha, na linha de frente. Você está atendendo o seu paciente, né? Então, você não tem tempo para que você possa parar de uma forma mais, digamos, mais lenta e aprender mais. Então, eu percebi que realmente eu poderia usar um mecanismo online para que eu levasse mais conhecimento para mais pessoas em mais lugares, sem aquela restrição, digamos, geográfica, né, que pode acontecer de uma forma presencial. Então eu criei meu primeiro mecanismo de trabalho online, meu primeiro curso, meu primeiro programa online. Só que eu acabei tentando abraçar o mundo, né? Esse aí era o Reabilitador PhD, tinha um monte de coisas ali dentro. E ali envolvia questões de planejamento estético, facetas, coroas, pinos, facetas de resina, anatomia, um montão de coisas. Então eu acabei percebendo que quando você quer tudo, você acaba sem conseguir praticamente nada, né, de atingir um benefício que eu gostaria de trazer para você. Então eu acabei particularizando um pouco mais, criando especificamente o PhD Resinas e um outro grande programa que começou a se tornar a minha menina dos olhos, o PhD Pinos. Isso aí nós estamos falando aí no meio da pandemia, né, 2021. E a partir de 2022, esse PhD Pinos sofreu um upgrade, passou a ser o PhD Pinos 2.0, com algumas coisas diferentes, porque os meus alunos pediam mais itens depois que você finaliza um pino, por exemplo. Pô, professor, terminei um pino, e agora? Como eu faço o preenchimento? O que eu uso para restaurar no final? Então eu precisava alimentar essa necessidade aí dos meus alunos, por isso surgiu esse PhD Pinos 2.0. Mas em 2023 a gente realmente aperfeiçoou toda a sequência, o conteúdo, aperfeiçoou a ideia, o conceito do método, criamos vários outros focos de atuação, de modo que aí nós criamos o método RDD, do qual deriva o circuito RDD, que você está aqui. Então o motivo foi para que os alunos e você possam então estar exposto a todos os itens necessários para você reabilitar um dente destruído, como você sabe, em sessão única e sem fraturas, sem solturas. Então olha só, vamos ver aqui essa situação que apareceu recentemente e pode aparecer aí no seu consultório. Cada vez mais, gente, depois da pandemia isso aumentou, né? Você tem percebido aí o quanto dentes fraturados, aqui tem um dente restaurado, tinha uma resina ali, eu já vi resina muito pior do que isso. Mas muitas vezes a gente tem se deparado com questões assim, dentes íntegros. E quando você tem um dente destruído, o problema é muito maior do que um dente íntegro, porque aí já tem algumas fragilidades. Observa aqui comigo então, ó, olha só, tá vendo que existem algumas paredes que estão mais fininhas, frágeis, algumas trincas aqui, regiões que aqui ó, já estavam no início, levemente subgengival, condições de já desgaste e olha, outros elementos também afetados ali ao lado, o que vão te sugerir problemas não só localizados nesse elemento, mas de uma forma mais generalizada. Vamos pensar numa coisa macro, você vai entender isso comigo lá na frente. Mas é muito importante que a gente comece a fazer essas observações nos dentes destruídos. Então veja, quando eu falo para você dessas paredinhas frágeis, etc., desse caso aí específico, se você
fizer uma recomendação para esse paciente aí, qual seria talvez o seu diagnóstico e a sua proposta para o paciente? Eu vou indicar, não, nesse caso aqui eu vou fazer um pino de fibra. Será que é isso mesmo que deveria ser feito? Não, mas depois que eu fizer um pino eu vou recobrir. Rodrigo, eu também estou achando que vai ser importante eu fazer aqui uma fibra. Não, eu não acho que vou fazer fibra não, vou fazer adesão e resina. Olha quantas opções, só nesse encarte aqui, nesse slide, a gente tem as possibilidades. Então veja aqui comigo o seguinte, a análise estrutural do que resta do elemento dental, ela é sempre pertinente. É sempre importante. Além disso, você tem que considerar vários outros fatores, não só aquilo que você está enxergando do dente, isso é o micro. O macro é você conseguir enxergar outras coisas, tais como oclusão, idade do seu paciente, tipo de dentina, que técnica, materiais, qual a sua disponibilidade talvez de outros profissionais, que soluções que você tem de moldagem, qual a condição periodontal, qual a sua habilidade, o seu nível de conhecimento, fatores intrínsecos do seu paciente, horário disponível na sua agenda. Então, veja, se você começar a entender de todos esses fatores, fantástico. Se você começar a entender especificamente de um fator fundamental, que é a análise estrutural do remanescente, já é um salto absurdo. Absurdo. Olha só isso aqui, ó. Se a gente pegasse aqui, por exemplo, nesse elemento, ó, e eu faço, vamos pegar aqui essa região. Se eu fizer essa medidinha aqui e eu tenho uma espessura dessa parede menor do que 1,5 mm. Quando a espessura dessa parede é menor do que 1,5 mm, você já meio que acende uma luz vermelha. Aquela parede está muito frágil. Quando essa espessura é de 3, é uma luzinha amarela ali. Só que alguns estudiosos, tal como o Pascal Magno, no seu último livro, agora em 2022, falam o seguinte: e aí, você vai recobrir ou não? Ou você vai reforçar? Escolha o seu veneno. Olha o perigo da situação, né? Então, eu quero que você entenda aqui o seguinte. O método RDD, ele é, sim, um programa online. Mas ele vai possibilitar que você tenha um entendimento para que a segurança realmente chegue aí no seu consultório e você possa começar a acontecer o seguinte. Eu sou da Lusa, sou protesista, eu praticamente não tive sucesso com os pinos, porque eu praticamente não fazia pinos em fibra de vidro. Mas não era pela falta de confiança nos pinos, era falta de confiança em mim, em ter uma técnica, em ter confiança em fazer. Ter aquela segurança de que vocês estavam fazendo uma coisa que isso realmente daria certo. Pois é, era isso que estava me faltando. Até conhecer o professor Rodrigo. E com suas aulas, eu passei a aplicar realmente as técnicas que ele ensinava e tudo. E a coisa começou a fluir, começou a dar certo. Comecei a ver sucesso nesses pinos. E, pra falar a verdade, abandonei os pinos metálicos hoje. Então tenho muito a agradecer. Tem, por exemplo, esse caso aqui, uma paciente que fraturou o dente, chegou lá com o dente pendurado. Mas deu pra isolar, deu pra fazer um pino, deu pra fazer um provisório, deu pra salvar esse dente dela de uma maneira mais rápida e outra, mais definitiva, que é o principal. E daí eu fiz sabendo o que eu estava fazendo. Isso aqui é o principal pra mim, tá? Ter a confiança e poder passar essa confiança pro paciente, poder oferecer um trabalho que eu sei que tá sendo bem feito. Por que ela não fazia? Literalmente por falta de segurança. Agora, a segurança, você sabe, você adquire com prática. Mas a prática sem conhecimento, ela se chama empirismo. E empirismo significa que você vai na raça. Você vai com aquilo que talvez você tentou desenvolver com experiência e não tem provas. Não tem mecanismo para que você possa garantir realmente que aquilo vai ficar bom, vai durar e vai ser efetivo no seu paciente. Então veja, você que já se inscreveu aqui no circuito, você já saiu do ponto 0, que é aqui, ó, bebezinho, e já passou aqui para o ponto número 1. O que significa? Aula 1, que é a nossa aula de hoje. Mas você está vendo aí que a gente ainda tem aula 2, 3, 4, até a gente chegar no final dessa semana. Na aula de hoje nós vamos entender os erros que acontecem. Erros que vão possibilitar você identificar. Putz, vida, se eu já sei o erro, eu já sei as falhas, os problemas que podem acontecer no meu dia a dia, eu sei como evitar. Mas nós vamos ter vários outros degraus aí pra gente percorrer. Você vai ter o degrau 2 na próxima aula. Eu vou te mostrar soluções clínicas, eu vou te falar de materiais, de instrumentais, do que você precisa para você trabalhar e reabilitar em sessão única. Na aula 3, a próxima aula depois da 2, óbvio, né, gente? Você vai ver, eu vou te mostrar. Na aula 2 nós vamos começar a fazer juntos. Vai ter um hands-on pra gente fazer juntos um caso, hein? Replicando exatamente um caso clínico. E na aula 3 nós vamos praticamente finalizar esse caso. Mas além disso, eu quero te mostrar um plano para que você saiba como caminhar e aplicar todos os conceitos. Porque não adianta eu te mostrar, putz, isso aqui é errado, ó, isso aqui é o certo, e aí te solto na ladeira, você não sabe o que fazer com aquilo, não sabe engatilhar, fazer uma coisa na sequência uma depois da outra, então aí não faria muito sentido, né? A gente precisa organizar as coisas, é como literalmente fosse um mapa mesmo, para você saber se organizar e executar a RDD com segurança. E no final, na última aula, a gente tem uma grande revisão de tudo o que aconteceu.
Lembra que é uma revisão, então é importante você percorrer todos esses caminhos aí. E um sorteio de brindes, um monte de coisa. Vai ser uma verdadeira loucura aí que a gente faz dentro desses eventos. Eu conto literalmente com você para caminhar comigo nessa jornada. Se você quiser realmente ser referência, aprender sobre o método RDD, eu não tenho a menor dúvida, o céu é o seu limite. Então é muitíssimo importante que você participe, que você se dedique, que você faça com afinco, anote bastante para a gente continuar a nossa evolução junto. Bora então, sem mais delongas. Veja só, isso aqui que você está vendo então, ó, isso que você está vendo aqui nesse caso, pensa aqui comigo. Quais seriam os tratamentos, digamos, os tratamentos tradicionais que você faria aqui nessa situação aqui, ó? Olha só, vou dar um toque aqui para passar. Veja, tratamentos tradicionais. Talvez, né? Um pino de núcleo, um núcleo metálico fundido, uma coroa, sei lá, talvez, vamos pensar bem tradicional, metalocerâmica, ou até eventualmente um onlay, né? Recobrindo tudo isso aqui, né? Então eu quero que você pense o seguinte, tudo isso aqui nós estamos fazendo pensando no modo tradicional, sem julgar nenhum dos inúmeros itens que podem levar a sucesso ou insucesso de RDD. O que eu estou falando então? Estou falando para você o seguinte, existem hoje oportunidades de tratamentos adesivos que preservam ainda mais do que aquilo que você está acostumado, a estrutura dental remanescente. Mas que eles realmente vão desafiar os nossos conceitos, os nossos paradigmas, as nossas crenças tradicionais. Quais são eles? Veja só, eu vou ler aqui alguns paradigmas aí para você tentar associar na sua mente aí quais deles eventualmente você tenha. Se você tiver, anota aí no chat, fala para mim, pô, Rodrigo, eu tenho esse aqui, ó. Por exemplo, a gente tem um conceito de que indiretas é muito melhor, é sempre melhor do que as diretas, não é? Outro conceito, as inlays, elas são protegidas pelo remanescente. Gente, eu tenho uma raiva dessa frase. Isso é uma conversa fiada. Nunca uma restauração deveria ser protegida pelo dente. Toda restauração ela tem que repor o que se perdeu e proteger o remanescente. Não precisa de você proteger o remanescente desgastando, envolvendo. Você pode ficar ali dentro. Mas é óbvio que você tem que mudar esse paradigma, né? Então existe esse conceito. Muita perda de estrutura. Putz, esse dente perdeu estrutura demais, ó. Tipo esse que a gente tá vendo aqui, né? Ó. Vocês estão vendo, o dentão perdeu estrutura pra caramba. Olha esse daqui, ó. Nossa, essa restauração é tão grande que ela ficou e o dente é uma porcaria, quebrou. É pela madrugada, né? Então, você tem muita perda de estrutura, tem que recobrir o dente para proteger. Putz, Guia, você recobre ainda para proteger, você desgasta para proteger, né? A adesão sempre vai falhar com o tempo. Será? Será que ela sempre vai falhar? Não, resina é pior do que cerâmica. Resina é muito... Isso aqui é provisório, né? Vai chegar um momento que eu vou trocar sempre por cerâmica. Será? E a grande confusão que existe, né? Entre cerâmica, cerômero, partículas cerâmicas na minha resina. Então tem essa confusão danada que existe. Outra coisa que existe... Isso está começando a cair por terra, mas existe demais ainda. Núcleo metálico é mais resistente que pino de fibra. Será que você quer mais resistente? Quantos paradigmas, hein, nós temos? Bora lá então evoluir. Agora, vamos um pouco então, frente a esses paradigmas, você busca alguma informação científica, tal como aí estou mostrando 2 artigos sobre pinos aí para você, e acaba vendo eventualmente que todos os tipos de pino podem dar certo. Olha só que louco, hein? Aí você começa então a se questionar aquilo que você aprendeu, questionar até aqui, o momento que nós estamos vivendo juntos, e aí começa a observar algumas ocorrências clínicas. Usar um núcleo metálico não vai sempre resultar em uma falha, uma fratura, tal como vocês estão observando aqui. Agora, usar errado, sim. Contudo, eu digo para você o seguinte, é inquestionável que quando você usa metal, você precisa desgastar mais. E isso te consome naturalmente mais tempo. Por quê? Porque você não faz o processo todo do metal aí na sua clínica. Você precisa do metal com retenção friccional. Para isso ele tem que ser longo, para isso você tem que desgastar mais dente. Então, eles são inevitáveis essas duas ocorrências. Portanto, nessa hora que você acabou perdendo tempo, você sabia, e agora você já sabe claramente disso, que você pode entregar algo tão bom quanto e se cansando menos, trabalhando menos, porque você trabalhou, óbvio, menos, ué. E aí você sabe que você pode ser mais eficiente. Será que você não começa a ficar indignado com essa situação? Não é? Começa a ficar com raiva, até de você mesmo. Olha só essa outra situação aqui. E se eu indicasse aqui um núcleo metálico fundido? Nesse elemento, olha, veja aqui, deixa eu pegar aqui meu coisinho, olha aqui, ó. Agora, além de você olhar essa situação que é como o paciente chega, olha a radiografia, olha o que faz esse dente, gente. Olha a curva, olha a curvatura. Um dente com uma curvatura como essa, o metal não faz curva. Então não dá para você fazer ele longo, você vai fazer curto, ele aumenta muito o risco de fraturar. Qual que é o destino? Fratura. Ah, mas durou tantos anos, não importa, a fratura ela faz perder o elemento.
Então não importa se durou 5, 10 anos, fraturou, perdeu. É isso que a gente precisa ter um raciocínio para poder evitar. Para que você faça um negócio que seja mais eficaz e duradouro. Olha só o que o Dr. Sebastião fala pra gente. Olá, sou Sebastião Bertolli, sou da Argentina. Eu sou dentista, especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas também eu faço odontologia geral. E fiz em minha clínica muitos pinos de metal fundido. Eu tinha feito alguns pinos de fibra de vidro, mas o problema que eu tive é que eles saíam, eles soltaram. E também me consumia muito tempo clínico. Aquele tempo que me consumiu me fez pensar que ele não era financeiramente benéfico. Mas um dia, graças às redes sociais, eu conheci o professor Rodrigo, que mais uma vez despertou minha curiosidade pelos planos de fibra de vidro. Eu descobri com ele os motivos dos meus erros e fracassos e me ensinou como resolvê-los. Também me demonstrou que financeiramente era muito mais lucrativo do que os pinos de metal fundido. Uma mudança completa de paradigmas, não é? Tradicionalmente, você sempre aprendeu que as resinas podem não durar tanto tempo, né? E aí eu trago agora para você, olha essas informações aí. Um estudo mostrando 21 anos, esse estudo de cima, 21 anos de durabilidade com o sucesso das resinas semidiretas. E embaixo, o que você está vendo? 14 anos de performance clínica muito boa de adesivos de frasco único. E esses são pontos que desafiam o entendimento comum, desafiam esses grandes paradigmas. Então, essas coisas diferentes que vão surgindo, né, com todos esses nomes que eu deixei aí na tela para você, elas podem receber vários nomes, vão surgindo isso à medida que a ciência vai sendo aplicada. Isso é tecnologia biomimética, minimamente invasivo, isso aqui é PrEP, isso aqui é tabletop, é fibra, não importa o nome, não interessa. O que interessa é você ter conhecimento e segurança. O fato é que muita coisa evoluiu nos últimos anos, na última década. Então, isso vai, quando você decidir ficar fora de toda essa evolução que tem acontecido, eu não tenho dúvida que isso vai te custar muito tempo. Isso acaba te custando muito dinheiro. E talvez sim, vai te trazer também muita preocupação desnecessária. O que importa mesmo é que a odontologia evoluiu. E se você ainda não está entregando o melhor para o seu paciente, alguém pode certamente vir a entregar no seu lugar. Agora eu quero que você fique ligado o seguinte, não é só mudar. Putz, então, beleza, Rodrigo, estou entendendo, eu vou mudar agora aqui o meu modo e eu vou pegar aqui e aplicar um super adesivo, eu vou usar essas matrizes, agora eu aprendi a usar o Teflon, etc. Não é só você mudar os materiais. Não é só você mudar o material tradicional que você usa por outros adesivos ou comprar o super adesivo, não é só isso. A gente precisa ir muito mais a fundo. Não basta você assumir que tudo agora é fazer adesão e pronto, acabou. Minha vida agora está resolvida e pronto. Olha só o tanto que tem coisas tão diferentes e muito diferentes do ordinário quando você trabalha com um dente destruído. Veja só, você tem, primeiramente, uma maior dificuldade técnica. Em muitos casos você vai precisar isolar, às vezes você vai ter que ter um material diferente, um isolamento muito diferente. Você tem que fazer um acesso clínico que às vezes vai te exigir um pouco mais de cuidado. Existe uma inter-relação de tratamento, você precisa muito da endo, você precisa às vezes da orto, movimentar um elemento, você precisa da dentística, você precisa da pério. Você tem essa inter-relação tanto de tratamentos quanto de áreas, né, da odonto. Você tem necessidades de retenção. Por quê? Porque a retenção num dente destruída já foi muito perdida. Além disso, você tem necessidade de avaliar a estrutura para você não ter só a retenção, mas você ter também resistência final. É um acoplamento de dois itens fundamentais, né? Você precisa saber sobre que tipo de preparo, ou quais peças restauradoras, qual é o custo disso, porque isso impacta na decisão do seu paciente e na sua. Qual é a causa do trauma? A gente está acostumado a ver a consequência dele, né? Que é o próprio trauma. Mas qual é a causa? Por que esse dente soltou? Por que esse pino não ficou lá o que poderia ficar? Como está a oclusão do meu paciente, gente? Ponto danado que você tem que observar, que o povo deixa passar, hein? Que local é esse dente no arco? Você está vendo isso aqui tudo que eu estou mostrando para você, esses itens todos aqui? O que é isso, gente? Isso aqui é tudo o que você precisa marcar na sua cabeça que você precisa saber para reabilitar um dente destruído de uma forma segura, de uma forma com excelência. E é isso que a gente está perseguindo trazer para você aqui. São essas informações. Como é o seu nível de conhecimento? Que material que você tem disponível? Você está entendendo? Agora, fica tranquilo. Por quê? Porque tudo isso a gente vai abordar muito bem nas nossas sequências todas, no plano de condutas que nós vamos trazer. Então, se você eventualmente eu não sei avaliar todos esses fatores e tal, é preciso que a gente tenha como foco entender tudo isso e eu vou tentar trazer o máximo dessas informações aí para você. Olha, tem fatores também individuais, né? De cada caso. É literalmente aquela velha conversa. Cada caso é um caso. E é assim mesmo.
Então, tudo isso aí, todas essas diferenças que nós estamos vendo, elas acabam refletindo em grandes índices de falha, que são relatados aí nos artigos. Olha, se você observar aqui comigo, veja, se a gente pegar, vamos pegar aqui só a parte de pinos, por exemplo, ó. Olha só que eu posso ter de 4,6% a 16,1% de taxa de falha anual. Isso é assustador, gente. Imagina que você fez 100 dentro, 16 fraturou, falhou durante o ano. E quais as causas principais? Veja aqui comigo. Cárie, fratura, para cada item, né? Tô falando de tudo aqui, ó. Lesão periapical, fratura, soltura. Então, na hora que você começa a entender esses problemas, começa a ficar mais fácil. Porque aí você já sabe quais são os problemas para poder resolvê-los. Então, o seu paciente é a sua responsabilidade. Eu quero deixar claro o seguinte, isso tudo aqui, esses problemas todos que vocês estão vendo aqui, não acontece quando você se torna expert em RDD, porque você aprende a detectar o erro, você aprende a saber o que causa o erro, que é mais importante ainda do que detectá-lo. E se você sabe, putz, eu sei que ali tem um buraco, eu vou pular dentro do buraco? Não vai. Você vai saber o que fazer para desviar. Essa é a grande questão. Então eu vou trazer para você a partir de agora aqui uma sequência de um monte de erros. Para você poder fazer justamente isso. E colocando aí no seu quebra-cabeça as pecinhas que estão faltando para você saber. Nossa, eu nem sabia que esse trem aqui era um erro. Olha aí. Quem de vocês aqui usa um pino quando resta menos de 50% da estrutura dental? Usa essa regrinha. Certo? Essa regrinha existe. Quem tem menos de 50%, aí eu posso indicar um pino. Tem mais de 50%, eu não vou indicar um pino. Isso aqui é um exemplo, lembra que eu já te falei para trás aí na aula? Daquele olhar micro, sem você enxergar o macro, o panorama geral da situação. Será que só a estrutura dental remanescente deveria ser avaliada? Será, gente? Onde está esse dente? É um dente anterior? É posterior? Como é que é? O que você vai fazer depois? Qual é o trabalho restaurador que você vai fazer? Gente, eu não estou falando aqui, literalmente, que você não deve ou não deve usar um pino nesse elemento aqui. Eu estou abrindo uma questão, certo? Eu não quero que você entenda aqui que julgar o pino só por uma necessidade pela aquela estrutura dental remanescente é realmente necessário, tá? Por quê? Porque isso é realmente um grande erro. Olha só aqui um outro caso. É como se a gente pegasse esse paciente e espelhasse ele. Olha aqui que louco isso, ó. Ó, nesse outro caso aqui, ó, mesmo tendo uma situação muito parecida, o pino foi colocado somente aqui, ó, só neste elemento, ó. Só neste elemento. Situação bem parecida com aquele outro, só que invertido, né? 11, 21 aí. Agora então, sabe o que acontece? O fato é que quando a gente começa a aprender sobre as técnicas, sobre os materiais, a gente tem que focar realmente naquele domínio técnico mesmo, no micro. Isso é normal. Isso é normal e é salutar, precisa acontecer. Só que aí você esquece de ter o contato, de avaliar todo o contexto. Isso aqui é igual o seguinte, é igual quando você tem um dente que você precisa remover cárie. Se você tiver aquele olhar mais macro, eu tenho certeza que todos vocês aqui devem ter um entendimento que não precisa a gente remover toda a lesão de cárie. Beleza? Eu acho que isso daqui, todo mundo sabe que isso é um erro. Tem muita gente, infelizmente, aí fora, que ainda fica doidinho para expor a polpa, para tirar tudo, para fazer aquela proteçãozinha pulpar em pleno 2024. Isso tem acontecido. Daqui a pouco eu vou voltar para falar com você desse problema, para a gente não desviar a atenção da nossa conversa. Tá bom? Então vamos avançar aqui. Olha só, eu quero que você foque aqui nessa outra situação aqui, ó. Esse outro caso, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma prótese, etc. E tem aqui um cidadão que está pulando aí direto, ó. Uma peça soltando. E aí eu quero que você me diga e responda aí para mim o seguinte. Qual é o fator fundamental que precisa ser julgado aí? Muito além dessa quantidade de remanescente. Qual é o fator? Quem sabe? Escreve aí para mim, por favor. E vocês estão vendo que não tem nenhum remanescente. Foi escolhido colocar um pino, tudo certinho, mas continua quebrando. Se você sabe que precisa colocar um pino, colocou e a coisa ainda continua quebrando, vamos supor que todo o restante foi feito da maneira correta. Então, tem alguma coisa a mais nesse ambiente macro que precisa ser melhor julgada. São os outros fatores fundamentais. Só que não julgar todos esses fatores leva, obviamente, você naquele embate, né, entre causa e consequência, e é quando você tenta resolver a consequência do problema sem buscar a causa. Então, como um exemplo bem nítido para você, o tratamento da consequência é o quê? Você bate o olho numa situação dessa, putz, eu tenho um dente fraturado, eu vou restaurar. Agora, o tratamento da causa passa por um conhecimento diferente.
Existe um fator oclusal gerando tensões exageradas nesse dente fraturado. Eu preciso, portanto, cuidar disso, porque tudo que eu fizer vai continuar fraturando. Não importa o melhor adesivo, o melhor pino, o melhor não sei o que, não adianta. São esses conhecimentos fundamentais que a gente precisa para evitar esses erros. E esse outro erro, né? Existe um erro do abuso da oclusão e das resinas, quando, eventualmente, você deveria ou poderia utilizar um pino. Então, nesta situação, quando você sabe que você pode usar um pino, você cria mais aspectos retentivos e ganha de brinde um bônus flexural, resistência flexural. Eu sei que tem muita gente hoje que não usa mais pino e defende isso, é como se fosse uma seita, aquela coisa, não, ele é do mal, eu sou do bem e tal. E eu, literalmente, gente, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para discutir atitudes, discutir condutas em prol da classe odontológica, em prol dos nossos pacientes. Então, qual é o motivo pelo qual algumas pessoas eventualmente decidem não usar mais pino? Certo? O motivo primário é o seguinte, porque você usar pino você vai desgastar mais o canal. Certo? Tem esse motivo aí. Ou então porque a adesão que eu faço ela é tão violenta que isso é o suficiente. Então vamos questionar essas questões aqui. Hoje em dia, eu diria para você o seguinte, que desgastar o canal ocorre só quando você usa instrumentos inadequados. Já existem técnicas instrumentais que fazem com que a gente nunca precise utilizar broconas tão robustas que levam a um desgaste exagerado. Isso já existiu? Sim, mas hoje não mais. Então, olha só aqui, por exemplo, um exemplo disso. Ó. Se você pegar essas imagens aqui, ó, você vai observar que você tem brocas que são paralelas e brocas que são cônicas. Totalmente diferente uma da outra. E se você usa uma paralela e o seu pino nunca é assim, a chance de você ter que desgastar mais lá embaixo é enorme. E lá em cima o pino não desce. Aí o que você tem que fazer? Dar uma rodopiada na broca. Aí você vai abrir mais. E acaba desgastando mais o elemento. Coisa que é desnecessária. Agora, esse aspecto aqui é quando você consegue entender, então, que precisa adequar o seu procedimento aos materiais que você vai utilizar. Certo? Aí se aparece um caso como esse, que você, abrir demais lá e tal, pega o pino e fala, ih, caramba, e agora? Aí, o que é a atitude tradicional? Eu vou reembasar. Porque já que eu abri e o pino agora não está adaptado, eu já aprendi que se eu reembasar, eu melhoro a resistência, camada de cimento, etc. E eu digo para você que esse é mais um erro. Olha, gente, a gente já está no erro número 4, hein? Erro número 4. Assustador isso, eu vou reembasar. Pô, Rodrigo, mas reembasar é ruim? Não é que reembasar é ruim, gente, mas na hora que você faz isso, você vai entender a partir de agora que você vai começar a incorrer em uma série de erros. Uma série de erros. Quais são eles? Olha só. Isso aqui está fazendo, infelizmente, as pessoas acharem que precisa reembasar tudo quanto é pino e quando você reembasa, você resolve tudo. Mas qual é o motivo principal de você usar um pino? Retenção. E de brinde, quando você usa um pino, porque ele tem fibra e fibra tem resistência flexural, o que você ganha? Resistência flexural. Sabe o que é flexão? É quando você faz isso aqui para o lado, os dentes da frente, eles sofrem carga de cisalhamento, então ele dobra. Na hora que dobra tem que ter resistência ao quê? Ao cisalhamento, resistência à tração. Isso quem consegue não é resina. Não é resina, é fibra. E fibra tem aonde? Tem um trem que chama pino de fibra. Olha, então você buscou primeiro retenção, mas você ganhou de brinde resistência flexural. Aonde a gente precisa então de resistência flexural? Aonde a gente precisa de resistência adesiva? São coisas diferentes que se complementam. Então é preciso que você analise isso. Se eu pegar aqui um papel, se eu pegar um papelzinho aqui e tirar um quadradinho aqui, vamos supor que eu cortei um quadrado, hein? Quadradinho de 1 centímetro quadrado. Quando você faz uma boa performance adesiva, e se eu pegasse isso aqui e pregasse ali no teto, 2 negocinhos desse daqui eu posso pendurar. Porque 2 negocinhos desse daqui aguenta 100 quilos. Eu penduro ali e eu fico grudado. É assustador. O que a gente consegue fazendo 1 centímetro quadrado de união adesiva em um elemento dental. Para você ter uma noção. Então, na hora que a gente pensa como isso, se a gente for fazer uma brincadeira aqui, olha só, o Homem-Aranha precisa aí de 5, de 10 dedos para ele ficar grudado, a gente precisaria de 2. Para você entender o potencial da adesão. Só que é diferente você grudar lá e você pendurar naquilo que ficou grudado. É diferente. Porque eu não penduro em um bastão de resina, porque ele explode. Eu penduro numa corda. Porque a corda tem fibra e a fibra resiste à tração. Ela aguenta ser esticada. Esse é o ponto diferente. Então, é você usar o material certo no lugar certo para a propriedade que você precisa naquele lugar.
Aí que você traz a diferença. Então, olha só situações clínicas com problema aí. Uma coroa cimentada várias vezes com o quê? Um toquinho de resina dentro do canal. A mesma coisa aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, nessa situação, falhou, já era. Olha outro caso aqui, ó. Outro caso, esse caso aqui tinha sido fraturado. Achei, quem nunca achar que isso aqui era um pino de fibra que atira a primeira pedra, né? Porque parece demais, ó. Só que começou depois que eu reabilitei isso aqui, fraturava. Passava um ano, quebrava de novo. Passava um ano, quebrava de novo. Lembra que eu já te falei o seguinte, o problema não vai acontecer amanhã. O problema vai acontecer daqui 6 meses. Aí você esqueceu, eu falei, não, isso aqui foi porque esse paciente aqui, esse paciente, Deus me livre, ele morde a torresma, não sei o quê. Não é. Assuma a sua responsabilidade, porque senão você não vai mudar o jogo da sua vida. É assim que a gente faz a coisa ser diferente. E aí eu olhei e falei, caraca, esse negócio aqui não é pino, isso aqui é resina. Que alguma onça colocou aí no meio para me dar essa canseira. Certo? Troquei isso aqui, tirei, coloquei um pino, pergunto se o paciente voltou. Desapareceu no meio do mundo, ué. Olha só isso aqui que eu peguei um print de alguns colegas fazendo uma brincadeira aí, né, em relação ao biomimético. Literalmente, o processo biomimético é muito bacana, só que você precisa entender e usar isso com cautela, usar essas questões com prudência, com respaldo científico, entendendo esses aspectos que a gente está conversando, porque senão você começa a ter problemas. E pode ter problemas usando tudo quanto é situação clínica. Sim, pode. É por isso que a gente está identificando os erros para a gente saber evitá-los. Não é? Então você pode ter insucesso com o pino também. Só que se você apostar na adesão onde você deveria ter outra coisa, não adianta. Não vai resolver a sua situação. Então é você sair daquele micro e começar a observar o macro, entendendo os erros para você captar mais coisas. Quando você vai trabalhar com fibras, eficiência de uma fibra, você mede que jeito? Olha só o tanto de itens aí, ó. Quantidade, diâmetro, posição, comprimento, densidade, arquitetura, direção, esse monte de coisa. Aí o cidadão vai lá e acha que reembasar um pino resolve a parada dele, só que na hora que você reembasa um pino, você não reembasou com fibra. Você reembasa com resina, e resina é resistente à compressão. Compressão é isso, gente, é a mordida. Agora, na hora que você tem o dobramento, aí é diferente. Por isso que eu te falei que tem vários fatores a serem analisados na estrutura dental, para você conseguir identificar a geometria, como que é. Então, esses são pontos fundamentais de você pescar aí nos seus casos, avaliar da maneira correta. E é por isso que eu te falei, fica tranquilo que nós vamos identificar os erros aqui e nas nossas próximas aulas nós vamos identificando um mecanismo de você acertar, encarrilhar tudo isso aí para você obter o sucesso que eu desejo claramente que você obtenha. Agora, vamos pensar algumas questões agora também em termos de erros no processo restaurador, né? Tem um erro clássico aí que é o seguinte, eu vou escolher cerâmica porque ela é mais resistente, não é? Então, existe esse conceito. Então, cerâmica é mais resistente e tal. A gente sempre pensa, né, que cerâmica é mais resistente que resina. Isso é um conceito tradicional que a gente tem, normal, beleza. Agora, eu quero que você preste atenção nesse estudo aqui. Eu fiz esse estudo na época do meu mestrado, depois meu orientador, estava na época do doutorado dele também, ele fez um outro estudo com cerâmica, nós fizemos as mesmas coisas e aí eu trago para você o resultado comparativo. Resinas indiretas e cerâmicas em todos esses tipos de preparo que vocês estão vendo aí, recobrindo, curto, recobrindo, essa zoada toda. E o que a gente tem de resultado? Olha só que interessante. Do lado de cá, ó, desse lado aqui esquerdo, nós temos os dados que eu coletei de resinas indiretas e do outro lado aqui, estou circulando de verde aí agora, as cerâmicas. Eu quero que você observe aqui comigo o seguinte, olha aqui, ó. Quando a gente observa os dados de resinas, vocês estão percebendo que independente se o preparo é conservador, é extenso, recobriu uma, duas, não sei o que, desgastou o escambau aqui, é tudo mais ou menos parecido. Sempre inferior a um dente original. Um dente rígido é o nosso desejo principal. É por isso que a gente não desgasta dente, gente. Tem que preservar fora e dentro do canal, uai. Pela madrugada. Agora vem cá. E do outro lado, nas cerâmicas, olha aqui o que está acontecendo. Tem situações que ficam mais resistentes, tem outros que ficam... Olha esse último aqui, 1500. Não tem ninguém perto desse resultado do lado de cá. Então, quando você pensa em termos de resistência, esqueça a análise do material sozinho. Você não usa a cerâmica sozinha, você usa ela no dente. E quando você cimenta um negócio, muda completamente a mecânica do material. É só você fazer um teste, pega um azulejo seu aí e vai, não, mas o azulejo é igual cerâmica. Só você meter o pezão nele, ele quebra tudo. Agora, depois que esse azulejo está cimentado no chão, você passa um caminhão e ele não quebra. Então muda completamente.
Quando você interage as estruturas. E é esse raciocínio que a gente deixa de fazer quando a gente faz esse julgamento parcial. Entendeu? Pegou esse esquema? Fundamental, hein, gente? Então esse é um erro. Esse é um erro. Você não vai cometer esse erro mais. Então, cada vez mais, o que é possível? É possível você utilizar as resinas de uma maneira diferente. Uma forma que eu digo que sim, essa é a forma correta. Porque você vai potencializar o resultado. Você vai potencializar usar em tratamentos que antes não tinha. Por quê? Porque não tinha conhecimento, ué. Não tinha conhecimento, material limitado. Mas se quando você desenvolve um raciocínio científico e sabe aquilo que você pode fazer, aí sim você tem modelos, manequins, materiais, melhora o grau de polimerização, uma resina mais bem polimerizada é muito melhor. Olha só o que diz aqui para nós a doutora Olivia. Cansei de perder paciente por não fazer esse tipo de tratamento. Porra, sacanagem. E tem muitos de vocês que também, às vezes, teve esse sentimento, não é? Putz, eu não sabia fazer isso, precisei encaminhar para alguém. Certo? A partir de agora isso não vai acontecer. A partir de agora você vai fazer. Você vai saber que você pode fazer. Só que tem mais erros, hein? Ei, meu Deus do céu. Olha aí, erro número 6. Classificar a resina, os procedimentos de resina, como tratamento que dura pouco. Tem, inclusive, gente, já falei isso para vocês aí dentro da aula, né? Tem gente que chama resina de provisório. Não, eu não posso, então, isso aqui é um plano B, né? Isso aqui é um plano B, não dá certo, na hora que tiver jeito, passa para porcelana. Será mesmo? Será mesmo? Olha comigo aqui, eu não vou te falar, não é de experiência, não. A gente precisa tomar atitudes de decisão com base em informações científicas importantes. Então eu trouxe aqui resultados de alguns estudos científicos, eu quero focar nesse daqui agora para você observar comigo, que aqui nós temos o acompanhamento de até 21 anos, esse caso aqui que vocês estão vendo, ó, é uma fotografia de duas, ó, isso aqui é uma inlay, esse daqui já é uma, todas as duas aqui são inlays, tem casos como esse daqui que recobre todos os dentes, ó, e tem vários que eles vão relatando aqui o tempo de acompanhamento, olha, vai de 6 anos até 21 anos, e olha os dados aqui, ó, margem, anatomia, cor, gente, você custa achar um B, isso aqui é até nota C, até nota C, ó, desculpa, até nota D, que é o bizarro, né? Horrível, tá ruim. Então tá tudo muito bom. Tá tudo muito bom. Perceba então que quando você entende disso, é óbvio, gente, ó, pelo amor de Deus, é óbvio que os materiais são diferentes. É óbvio que são diferentes, mas quando você sabe lidar com os materiais de uma forma diferenciada, os seus resultados vão ser diferentes. É aquela velha história que a gente sempre escuta, se eu fizer a mesma coisa vai dar o mesmo resultado. Ué, é isso mesmo, ué. Isso acontece com o material. Se fosse culpa do material, é a mesma coisa de eu falar para você o seguinte, qualquer cozinheiro, eu entrego lá todos os ingredientes para fazer uma comida de um restaurante Michelin 5 estrelas, certo? Entregue todos, né? Todo mundo tinha o mesmo prato, o mesmo sabor, delícia, tudo do mesmo jeito. Tudo quanto é vinhedo do mundo usa uva, a mesma uva daria o mesmo vinho. Você sabe que não é assim. Então existe um plus, um algo a mais. Esse algo a mais é o quê? É o conhecimento, é o que nós estamos perseguindo aqui agora. Olha, lembra que eu te falei dessa questão aí, da importância da gente fazer o nosso trabalho mais rápido, mas que ele aconteça de forma segura, né? Então existe um outro erro fundamental, importante demais. Aquele conceito que a gente acha o seguinte: não, Rodrigo, eu vou fazer em 3 sessões vamos pensar assim, em 3 sessões de 1 hora, ao invés de eu fazer uma de 3 horas, certo? 1 hora, vou fazer assim, ao invés de eu fazer tudo numa tacada só. E aí você acha que se você fizer isso, você vai diminuir o seu desgaste, né? O seu cansaço. Só que você está esquecendo nesse raciocínio que não é um paciente só, né? Você terminou aquilo 1 hora, você tem um outro daqui a pouco. E o tempo que você tem entre um paciente entrar e o outro? E tudo que você vai... Eu vou te mostrar esse raciocínio. Tem um slide aqui, eu vou trazer isso tudo. Agora, olha essa informação aqui que interessante. Num ano, gasta-se no mundo mais de 298 trilhões de dólares para cuidar disso aí que vocês estão vendo, de dente cariado destruído. É muita grana. Agora, esqueça a questão monetária. Esqueça isso. Eu quero que você pense aqui comigo que é o seguinte. Reabilitar um bichão desse daqui te deixa exausto no final do dia, te deixa cansado. Se você fizer do modo como você está acostumado a lidar. Tem um mecanismo diferente. Então, é errado esse conceito. Você vai entender por que é errado o conceito de eu partir em várias consultas de trabalho.
Por que que começa isso a ser errado? É errado até para você, porque olha isso aqui. Uma avaliação dessa Occupational Information Network lá nos Estados Unidos classificou 970 profissões. E o que que eles perceberam? Que a pior de todas para o ser humano é, adivinha quem? Dentista, né? Olha o jeito que essa moça está atendendo aí, toda estrupiada, com o pescoço doído. Aí você desenvolve hérnia, dor de coluna, essa zoada toda. Então, perceba que para você, quanto menos tempo você tiver de cadeira, isso começa a ser melhor para a sua saúde. Então você vai economizar tempo. Por que que você vai economizar tempo fazendo uma sessão de 3 horas? Eu sempre brinco que é o seguinte, uma sessão de 3 horas ela é muito mais curta do que 3 de 1 hora. A somatória do tempo pode parecer para você que é igual. Mas e o tempo que seu paciente chega? E aquele horário que precisa ir fazer um xixi? E depois que você finalizou o tratamento, e aí o cidadão precisa ali se ajeitar, se arrumar, etc. Às vezes tem que ir no banheiro, um negócio. E tudo isso você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E ao invés de uma sessão mais longa, isso acaba então se tornando, inclusive, mais rentável para você. Você elimina custo de terceiros, né? Porque você vai fazer tudo com as coisas que você tem dentro do seu consultório. Você tem menos tempo ocioso, ao invés de você ter, quando você tem vários pacientes, algum deles pode faltar no meio do caminho. Quando você tem só um e organiza bem direitinho, óbvio que isso diz respeito à sua organização, né? E aí aquilo rende mais. Você se torna mais eficaz aí no seu tratamento. Você otimiza material. Não fica aquele mundo velho de material perdendo aí e vencendo e jogando fora. Ó, tá doido. Aplica técnicas e coisas, materiais que você já tem aí no seu consultório. E, gente, pergunta para os seus pacientes. Eu duvido que você vai achar a maioria dos pacientes que não queiram que o seu tratamento finalize mais rápido. Ninguém gosta de ir no dentista. Você não vai no dentista. Nossa, que massa, amanhã eu vou lá tomar uma anestesia. Ué, ninguém vai não, ué. O cara vai porque ele precisa ir, ele quer cuidar da sua saúde, tem que melhorar alguma coisa. Então, quando você pode fazer isso mais seguro, mais rápido, resistente e que dura muito, não tem razão para não ser assim. Tá certo? Então, cuidado, porque esse conceito de que fazer em várias é melhor, não vai ser melhor para você. Não vai ser. Você, inclusive, ganha esse bônus aí, hein? Você tem mais tempo para cuidar da sua saúde, né? Para se dedicar a outras coisas aí que você queira aí na sua vida. Agora eu vou voltar naquele outro erro lá, né? O erro número 2 que eu falei para vocês. Você achou que eu ia esquecer de falar dessa coisa polêmica, né? Putz, Rodrigo, mas hoje a gente ainda não remove toda a cárie. Mas eu aprendi que tinha que escavar lá até escutar. Lembra? Tem uns livros que falam assim, o grito da dentina, né? Você passava arrancando aquela dentina. Limpar tudo mesmo. Só que quando você faz isso, qual a chance que você tem? Em cavidades que têm lesões de cárie muito grandes. Exposição pulpar, contaminação, desenvolve um abscesso, ou você vai ter que fazer uma endo. Ah, Rodrigo, mas se tiver que fazer a endo, faz sim, mas para você fazer a endo, o que você precisou fazer? Abrir mais, desgastar mais, perder teto da câmara pulpar. Lembra que eu falei para você da análise estrutural? Um dos itens fundamentais, já anota aí, teto da câmara pulpar. Perder o teto pulpar, perde resistência violentamente, muito. Perde muita resistência. Então, olha aqui, 2 estudos belíssimos. Sabe o que é isso aqui? Acompanhamento clínico. E não é de 45 dias, não. Isso aqui você está vendo acompanhamento clínico de 17 anos. Do quê? De fazer isso aqui, ó, limpar a parte externa, uma zona que se chama na adesão de zona de selado periférico. Limpou muito bem aqui e cria um processo adesivo bacana. Se ainda restar cárie aqui no meio, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a bactéria está lá dentro, só que ela não tem comida. Ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Então existem inúmeros estudos que mostram para nós a pertinência de você lidar dessa maneira. Então quem ainda remove toda a cárie está cometendo um erro. Está cometendo um erro. Tá certo? Eu quero que você perceba aqui então o seguinte. Se você quer, se você tem comigo aí um interesse de você finalizar seus casos de segurança, evitar essa cambada de erros aí e um monte de outros que não dá tempo de eu te mostrar, senão nossa aula ia ficar aqui umas 3, 4 horas conversando. Não dá, isso fica exaustivo e muito pouco produtivo. Se você quer aí reabilitar seus dentes com os seus próprios materiais, qual é o seu foco? É entender primariamente da indicação. Só que para você poder indicar, você tem que identificar quais são os erros. Por isso a gente começou assim. Por isso a gente começou, para você diagnosticar a causa. E aí você sabe falar o quê? Putz, aqui eu preciso de retenção. Eu vou precisar de adesão. Não, vou precisar de fibra. Não, vou precisar de pino. Ou dessas coisas, às vezes, mescladas, né, em algum caso. E depois você precisa do processo restaurador. Esse é o seu foco. Nesses dois, eu diria nesses 2 itens, né? Pinos e restauração. Foca nessas 2 coisas. Fechou? Agora, eu quero que então você tire um print, tá?
Por quê? Porque tudo isso que eu vou colocar aqui para você é uma revisão daquilo que a gente aprendeu aqui hoje. Só que isso aqui não tem lugar nenhum. Você não vai encontrar, eu tenho certeza absoluta. Então tira um print, porque se você sair dessa aula aqui já identificando esses erros, você já vai ter dado um passo assustador na sua evolução como profissional. Então anota aí. Primeira coisa, vamos lá. Ó. Os principais problemas, lembra? Principais problemas em RDD. É o quê? Isso aqui eu estou falando da causa, hein? Olha aí. Lesão periapical, fratura, soltura, cárie secundária. Beleza? Depois, julgar. Quem julga que um pino é necessário pela quantidade remanescente dental é um erro. Esse item é importante? É, mas não é só ele. Eu te falei que tem vários outros. Lembra que a gente viu em alguns casos aí, inclusive, oclusão é um ponto importante? Então, abra o seu olho, beleza? Remover toda a cárie dental não é necessário. Isso vai provocar o quê? Possibilidade de exposição pulpar. As proteções pulpares que a gente está acostumado a fazer, elas caíram ou estão caindo por terra, tá? Então, esse modus operandi tradicional, se você ainda faz, saiba que você está cometendo um erro, tá bom? O desgaste dental ou radicular, ele é incorreto. Desde que, olha isso, vou até pegar aqui uma canetinha, ó. Desde que materiais e técnicas adesivas estiverem planejados. Pô, se eu vou usar um negócio que precisa de retenção friccional, eu tenho que meter a broca mesmo, mas você já sabe que você está cometendo um crime. A odontologia é a única profissão que desgasta, que tira para fazer uma recuperação. Mas tá doido um negócio desse? Imagina você vai num médico lá, pô, quebrei meu dedo, não, vamos cortar ele pra gente botar uma outra coisa. Mas tá maluco? Tá maluco? É o que a gente tá fazendo nos dentes. Presta atenção. Presta atenção. Tem recurso, tem tecnologia para não precisar disso mais. Agora, não adianta você pensar, então, que eu vou usar a adesão que eu comprei meu adesivo agora, que ele não é nem da odontologia, ele é da NASA. Não abuse da adesão das resinas, não abuse da fibra, não abuse de qualquer material. Saiba que você precisa focar o quê? Qual é o material certo no lugar certo. Entendeu? Por isso, na próxima aula, a gente vai aprender sobre isso. Para você não ficar perdido. Então, resina tem menor resistência. Já a fibra tem o quê? Resistência flexural, certo? Uma tem a compressão, outra a flexão. Reembasar, a gente viu que isso aí também é um erro comum pra caramba, infelizmente. Reembasar um pino ao invés de você pegar um maior volume, um pino mais grosso, né? Você tenha maior volume de fibra, isso é um erro. Olha lá, ó, as fibras ou os pinos, isso se torna ineficaz ou de pouca resistência se você usar na direção, no sentido errado, magrelinho, com pouco volume. Então acaba não fazendo muito sentido, né? Tá bom? Então presta bastante atenção. O que mais que você aprendeu até agora? Não, Rodrigo, até agora por quê? É porque você vai aprender coisa pra caramba ainda. Ixi Maria. Ó, escolher cerâmica pensando na resistência superior às resinas é um erro. É um erro. Tem formas de você usar as resinas tão bem ou melhor do que as cerâmicas. Tem formas, você vai aprender isso comigo. Fica calma. Entender a necessidade biomecânica do dente destruído é vital para o sucesso. Você tem que saber analisar a estrutura, né? A gente vai conversar sobre isso mais ainda. E as formas tradicionais de usar material pode consumir mais tempo clínico, tá? Pode isso ser exaustivo para você, várias sessões, canseira, e tende a não te trazer mais segurança clínica, tá certo? Agora, olha só. Vamos entrar nessa situação, vamos cair para dentro aqui, firme, já que você revisou isso aqui comigo, sem entender nessa situação desse caso. E se a gente fosse resolver uma bucha dessa daqui? Se você fosse resolver essa situação? Olha só, quais são os dados importantes? Primeira coisa, localização desse dente no marco. Olha, esse bichão tá onde? É um dente posterior. Nossa, tem uma ampla área adesiva. Lembra que eu passei para você lá para trás as dificuldades de um dente extensamente destruído? O que você vai enfrentar? Mas foca aqui agora, olha isso. Ampla área adesiva, isso é o quê? É uma mulher. Uma mulher, o que tem a ver, Rodrigo? Se é mulher, se é homem. Ué, mas magrelinho, maceta pequeno, músculo, mastigação, molde mais fraco. Pega um bruto, um halterofilista, tal, carregador de peso, chapa, bruto, entendeu? Muda, óbvio que muda, é diferente. Então, agora, putz, tem muita área adesiva, mas a área adesiva não é tão boa como você gostaria que fosse. Essa é a realidade do dente destruído, certo? É a realidade. Tem uma trinca, certo? Tem trinca na dentina, ó, o que mais? Cúspide fragilizada. Então, ó, você vai pegando esses itens todos. Olha lá, se você olha, aqui não dá pra ver, a trinca tá por dentro aqui. Depois você vai ver outra foto no próximo slide, você vai ver. Olha isso aqui, tá subgengival. Olha o tantão de dentina terciária que tá aqui, esse pretão. Nossa senhora!
Deus me livre, né? Espessura, ó, tem endo. Olha aqui outro item que eu nem sei se eu coloquei aqui, tem trem demais pra gente ver. Ó, espessura das paredes remanescentes que tem aí, ó. Esse dente tá meio torto, tá fora do eixo. Então, putz, mas Rodrigo, o que tem a ver isso? O dente tá fora do eixo, ele vai receber tensões diferentes. Diferentes. Aí você tem que prever isso. Tem que prever. Cada caso é um caso, uai. Eu tenho que prever isso. Por quê? Porque aí eu vou saber o eixo das tensões principais de tração para eu usar eventualmente uma fibra. Lembra do esquema que eu te falei de pendurar no teto com a corda? Uai, né? E como é que está a oclusão? O Rodrigo falou que isso é importante. Ó, nesse paciente, os guias anteriores estão presentes. Olha aqui nesse lugarzinho que eu te falei, ó, que tá sub. Ué, mas tá sub, como que tem esse isolamento? É a técnica de isolar direitinho, mas pode ser necessário, então, nesse caso, o quê? Ó, um bom isolamento para uma elevação de margem, né? Será que eu tenho? Eu tenho material de RDD disponível. Não, Rodrigo, mas o que precisa? Calma, essa aula que vem você vai ver, ué. Calma. Eu tô te mostrando aqui porque uma bomba atômica que pode chegar na sua mão amanhã. Tá certo? E você vai precisar fazer a identificação desses itens aí, ó. Todos esses itens, tá certo? Tinha uma resina misturada com amálgama antigo aí nesse caso, uma combinação explosiva, né? Então, aí o último item, olha, esse item é importante também. Sabe qual que era o interesse da paciente? Era uma dentista, ela chegou para mim e falou, o meu interesse é em desgastar o mínimo possível desse elemento, eu não quero desgastar. A gente já sabe, se fosse um dente seu, você ia querer o quê? Mete a broca e recobre tudo e tal. Pensa, não é? É igual aquele estudo do Burke, né? Tem lá na Universidade da Inglaterra, lá, o The Dolfer Test, é o teste da filha. O que você ia querer para sua filha? Analisa isso. É bacana pensar assim. Agora, na hora que você olha esse monte de informação aí, quando você olha isso tudo, o que eu quero que você tome? Quero que você tome cuidado. Porque se você não sabe ou não está acostumado a olhar isso nos seus casos de dentes destruídos, possivelmente você está trabalhando de uma maneira equivocada. E que pode levar àquela série de erros que a gente aprendeu aqui hoje. Tá certo? Então, olha, o que é importante você fazer num caso como esse? Será que você vai recobrir? Oh, eu vou recobrir as cúspides. Não, vou reforçar a base. Não. Aí essa trinca, olha aqui a trinca que eu falei para vocês, ó. Olha ela aqui, ó. E aqui dá pra gente ver ela até melhor, né? Dá pra ver ela até melhor ali, ó. O que eu vou fazer? Esse dente, essa trinca, será que eu recubro? Será que eu desgasto ela? Eu elimino? Eu descontinuo, né? O termo que o pessoal usa. Será que, sei lá, eu preciso de uma atenção especial? Vou colocar uma fibra? Eu vou ampliar a retenção? Como que eu vou ampliar a retenção? Por quê? Porque eu tenho uma dentina terciária. Como que eu faço adesão? Na próxima aula eu vou te falar tudo sobre isso. Eu vou te mostrar como você sai dessa coisa suja, rabugenta aqui, que todas as pessoas, a maioria, acha que vai fazer uma adesão. Tem o meu adesivo universal, tem MDP. A gente tá nítido. Aonde você preferia trabalhar? Aonde, se você fosse um adesivo, olha aqui assim e fala, eu não vou querer mexer nesse trem aqui, não. Eu vou querer arrancar aqui, ó. Eu vou querer ter sucesso é desse lado de cá. Aqui a minha possibilidade de sucesso está muito diferente, muito diferente. Você entendeu? Agora, não se preocupa não, eu vou te mostrar como sair de um para o outro, eu vou te mostrar essas análises, os materiais, as soluções clínicas, vou te mostrar essa coisa toda. Nosso foco na próxima aula é o quê? Você vai aprender, então, como que você vai ganhar? Como que você vai ganhar essa melhoria adesiva num dente destruído? Você vai aprender, ó, então, esse item, você vai aprender se o seu LED serve. Por que, Rodrigo? Ué, será que o meu LED não serve? Pode ser que não. Vou te mostrar, você vai aprender a fazer testes, identificar tudo direitinho. Será que as resinas que você tem tá bacana? Vou te passar uma tabela com as resinas, tudo que você pode usar. E aí, se você vê que a sua não tá ali dentro, pô, não, Rodrigo, vou ter que sair rasgando, trocando tudo. Não, mas você vai saber o que fazer para melhorar a sua também, certo? Você vai saber como fazer uma anatomia bacana, você vai saber o que fazer para você ter equipamento bacana aí. Não, vou gastar demais. Não! É bem certo que você já tem tudo que você precisa. Certo? Fica tranquilo. E nós vamos aplicar todos esses conceitos num caso, tá? Eu vou replicar um caso, um hands-on ao vivo contigo, você vai observar tudo, vou comentando, você vai ver. Super bacana, você vai ter essa experiência aí. Agora, amanhã, nós temos uma aula, tá? Eu vou fazer uma sessão de tira-dúvidas bem extensa com vocês ali, é bem poderosa, né? Às 13h30, tá bom? Então fica atento aí, você vai receber o link direitinho, lá no Insta, YouTube, essas coisas todas aí, a galera, a equipe vai mandar para vocês, tá? E para quem estiver ao vivo comigo e fizer um comentário num post, que é a tarefinha de casa, você vai ver daqui a pouco. Se você cumprir a tarefinha de casa, vou colocar um post daqui a pouco lá no Instagram, você vai poder concorrer a esse cimento, tá bom? Então um post vai ser aí, ó, como esse que vocês estão observando aí. Você vai entrar lá,
e vai comentar o quê? Ó, você vai comentar o que você identificou de erro. Quais são os erros que você identificou? Quais são as crenças limitantes que você tem? Às vezes você tem aquela crença que resina é uma porcaria, não sei lá. Põe aí a sua, certo? Quem identifica o problema tem condições de propor a solução. E a sua melhor sacada na aula. Comenta lá. Se você comentar e participar da aula amanhã, você corre um sério risco de ganhar um cimento. Beleza? E outra tarefinha de casa, obviamente, eu quero que você baixe aí. Lembra que eu te falei no começo da aula? Vamos colocar um guia de implementação desses estudos para você poder usar isso aí e fazer os seus estudos acontecerem de uma melhor maneira. Então, pegue isso aí e preenche para você conseguir ter o êxito aí. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus e a gente se encontra então amanhã e depois na próxima aula para a gente trabalhar ao vivo, fazer caso, etc. Vai ser uma loucura. Tchau, valeu! Eu fui mantida em cativeiro durante 2 anos e durante esses 2 anos eu fui obrigada a comer até vomitar porque eu tinha que engordar, porque eu pesava 50 quilos. Eu sorria porque os meus dentes eram perfeitos, eram branquinhos, era o que eu mais amava em mim. E foi a primeira coisa que ele destruiu. Porque eu não podia escovar os dentes, eu tinha que comer até eu vomitar, porque eu tinha que ficar gorda pra ninguém me querer. Inchado, porque foi arrancada a força. E eu, gente, eu não sabia, porque a gente vê esse pedacinho de dente, mas a gente não sabe que pra dentro ele é grande. Eu não poder sorrir. Eu acho que tem muitos anos que eu não sabia o que era sorrir.